Oi, Rê, boa noite. Mãe Andréia, boa noite. Sejam bem-vindas. Karen, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Demorei um pouquinho, né, gente? Hoje tive um probleminha técnico, mas já tá tudo certo agora. Mãe Dora, boa noite. Tudo bem? Pai Oxalá te abençoe. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém e aí a gente já começa a nossa live hoje. Hoje aí nós vamos falar um pouco, né, do sagrado feminino, no sagrado masculino também, né? Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Luciane, Oxalá te abençoe. E aí hoje eu tô fazendo aqui pelo meu celular. Pati, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Vou ver se eu consigo aqui transferir já para o computador. E aí eu vou acompanhando aqui. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Nayane. Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Vamos aí, mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, a gente já começa aí o nosso assunto. Tem bastante coisa. Mãe Fernanda, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Adri Bessa, boa noite. Pai Oxalá te abençoe, Nayane. Vou precisar aí da ajuda de vocês, para vocês aí me ajudarem a escolher o próximo tema, não que já está definido aí da nossa live, né? Mas da live da última semana do mês de maio, e aí eu já estou preparando aí todo um calendário, né, do mês de junho, e aí eu queria ver com vocês que assunto que nós podemos aí abordar, né? Dri, peça, Pai Oxalá te abençoe. Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Débora Soares, boa noite. Dani, Pai Oxalá te abençoe. Kátia Valente, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Olha, nas 2 últimas lives aí, percebi que vocês estavam aí um pouco retraídos ou ficou muito pensativo devido ao assunto, né? Eu sei que foram assuntos aí que fez a gente parar, pensar. Quem não assistiu as 2 últimas lives, as lives estão tanto aqui pelo meu Facebook, né, na minha página, como também no canal do YouTube também. Cláudio, boa noite, tudo bem? Primeiro assunto, né, da semana retrasada, aí nós falamos de doenças psicossomáticas, né? Então, os desequilíbrios das nossas emoções versus doenças. E da semana passada foi sobre proteção espiritual. Então são 2 temas aí que a gente sabe que faz a gente parar um pouquinho aí, refletir, né, sobre tudo, sobre nós, sobre as nossas atitudes. E aí eu percebi que o pessoal ficou aí um pouco quieto, né? Depois eu fiquei até preocupada, né, depois aí da live, porque eu falei, nossa, será que o pessoal ficou triste, né? Mas aí depois com muitos que eu andei conversando, e falaram que não, que realmente foram assuntos aí que fez com que parasse e pensasse, né? Na próxima semana, na quarta-feira que vem, que é dia 20, dia 16, 17, que é dia 20. Na quarta-feira, a nossa live será sobre mandalas. Cristiane Trindade, boa noite, seja bem-vinda. Então, como que eu vou trazer vários tipos de mandalas aqui, até os materiais, as ferramentas, tudo aquilo que nós podemos fazer, né? Utilizar nas mandalas, quais são os seus propósitos, suas finalidades, e como que nós podemos aí ativar essas mandalas no nosso dia a dia também. Então, vou trazer aí, eu tenho um oráculo que eu trabalho também através de mandalas, e aí eu vou aproveitar e vou trazer também aí para nossa live, para poder compartilhar, né? Eu vou desenhar aí as lives, porque infelizmente não dá pra gente aí riscar, né? Aí, através de Pemba, um monte de coisa para colocar aqui para vocês, mas eu vou trazer em desenho e vai ser fácil, e depois eu compartilho aqui para vocês também na live, vou subindo os arquivos, né? Cristiane Trindade, Pai Oxalá te abençoe, tá? Seja bem-vinda.
Lu, o assunto de mandalas, ele é um assunto muito gostoso, sou apaixonada também por mandalas, né? Gosto aí de ativar bastante as forças e tudo aquilo de ferramentas que nós temos aqui, né, a nosso dispor também, né? Fábio Raimundi, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. Hoje um dos temas aí que foram escolhidos logo quando eu iniciei aqui as lives foi para falar sobre um pouco do sagrado feminino e do sagrado masculino também. Porque a gente ouve muito, né? Hoje em dia, Rodrigo Hashimoto, quantos oráculos eu tenho? Ai, Rodrigo, nem eu sei, viu? Aquele dia que eu fiz a live sobre oráculos, eu trouxe pouco. Eu trouxe bem pouco porque não dá. Eu tô para fazer uma outra live que é separado do dia de quarta-feira pra gente falar aí de novo com as cartas, né? Pra gente fazer tiragem aí com as cartas. Então, em breve eu vou marcar uma outra data fora de quarta-feira. E aí a gente vai ter um papo gostoso também. Acabo trazendo aí os outros oráculos que infelizmente aquele dia não deu para trazer ou não deu para compartilhar com todos, né? Mas eu tenho bastante, Rô, tenho bastante. Mãe Sandra, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então hoje a gente tem, né, ouvido falar muito sobre o sagrado feminino, essa necessidade, esse resgate e tudo mais. E ainda ele é um mistério, né? Ele é muito fechado ainda, porque é um assunto que até então também estava adormecido e agora veio que explodiu, né? Todo esse assunto, assim como bruxaria natural, como sagrado feminino, sagrado masculino, todos esses outros tipos de terapias alternativas e tudo mais também. Zilda, boa noite, seja bem-vinda. Peço aí, né, para vocês compartilhando também a nossa live, para que ela possa também chegar a todos aqueles que estejam precisando, de repente, de uma orientação, de uma troca de informação também, tá? Então, peço quem puder ir compartilhando a nossa live e vão deixando aqui também, para mim, quais são os assuntos que vocês gostariam, né, que nós abordássemos aí nas próximas lives também, tá bom? Tirando da semana que vem, que já tá definida, que é mandalas, mas depois, nas outras semanas, eu preciso aí de um tema, né, que esteja aí também na vontade de vocês, para a gente poder trocar essa informação, né? Então, o sagrado feminino, a gente fala que nada mais, nada menos do que é uma filosofia e vem trabalhar nesse resgate da força da mulher. Então, por muitos anos, a mulher, ela tinha a mentalidade daquilo que foi, né, passado também, infelizmente, de geração para geração, de que ela só tinha nascido justamente para poder ela crescer, trabalhar dentro de casa, se servir, né, dentro de casa, casar, ter filhos e ser uma dona de casa e nada mais além disso. Então, por muitos anos, por muitos séculos, isso foi acontecendo, né, e infelizmente foi passando isso para uma geração para geração, até que teve um dia que se teve essa necessidade aí das mulheres também de mostrar a grande força e o grande poder que ela tem, né? A partir do momento aí que a mulher, ela tem toda essa capacidade e essa força e esse domínio de ter uma geração, de poder gerar nova vida e dessa fortaleza, né, que ela tem isso dentro dela, e por que não ela não poderia ter essa força para poder assumir, né, outros tipos de atividades, outros tipos de posições na sociedade. Então foi justamente isso que acabou acontecendo. Vivi Ávila, boa noite, seja bem-vinda. Então foi justamente isso que foi acontecendo e a mulher, ela foi conquistando, né? Então a gente via aí dentro das empresas que se tinham muito mais homens do que mulheres, os homens eram muito mais remunerados do que as mulheres, então isso daí chegou um momento que tinha essa diferença, né, entre homem e mulheres, né? Andréia, boa noite. Ana Coelho, boa noite. Seja bem-vinda, meninas. Para quem está chegando aqui agora, o nosso assunto hoje é sobre sagrado feminino e sagrado masculino. Então, se vocês quiserem aí já colocar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade, tá? Vamos fazer hoje uma live aí bem dinâmica, bem divertida aí também. Vamos esclarecer esse assunto que para muitos ainda é um tabu. E eu falo que eu tive, né, esse chamado para dentro do sagrado feminino desde o momento que um dia eu tive essa intuição de que eu tinha que fazer um ritual do amor. Então, o meu primeiro contato, né, dentro do sagrado feminino foi através do ritual do amor.
E quando me veio para fazer esse encontro, eu sinceramente falo para vocês que eu não sabia de que maneira que eu ia fazer esse ritual, né? Eliane Nascimento, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. E eu não sabia, simplesmente me veio. E quando eu fazia o enunciado do ritual do amor, sempre me colocavam assim, o que vinha na minha intuição, né? Que era um ritual que era feito ativando as forças do povo cigano e das senhoras pombagiras. E aí, foi a partir do momento que isso foi me passado como intuição, então foi dessa maneira que eu acabei seguindo. Tiago Machado, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Então foi dessa maneira que eu acabei aí tendo meu primeiro contato com o sagrado feminino. Cris Petrelli, boa noite, seja bem-vinda. E o que foi passado, né, dentro desse ritual, do ritual do amor, que é um ritual que eu amo demais fazer, demais. Foi me passado que não bastasse a gente ativar as forças para encontrar uma cara metade, para reforçar um relacionamento, nada disso, né? Que primeiro tinha que trabalhar com umas limpezas, né, antes, né? E a trabalhar o nosso próprio amor próprio. Então, na verdade, quando a gente fala do sagrado feminino, que além do mais é o empoderamento da mulher, essa força que a mulher tem, é justamente de ela ter esse amor próprio, né? Esse resgate dentro dela mesma. E quando a gente percebe qual é a correlação que existe entre o sagrado feminino e em relação à própria Umbanda, né? Todas as mães e entidades femininas, elas estão ligadas ao sagrado feminino, pois todas essas forças, todas essas energias, elas trabalham nos nossos estímulos, trabalham na nossa vaidade, trabalham na nossa força, trabalham no nosso poder. Cada uma dessas energias trabalha de uma forma. Quando a gente passa numa gira lá com uma senhora pombagira, e ela trabalha aí todos os nossos estímulos que a gente possa imaginar. Então, ela vai fazer a gente olhar para nós, porque quando a gente olha para uma pombagira, o que a gente olha? Nossa, que linda, que mulher poderosa, que mulher magnífica, porque elas realmente são dessa maneira, elas são encantadoras, elas são poderosas. Assim como a gente vê aí as ciganas, né, do jeito do bailar, do jeito que vai trabalhar com instrumento, com uma ferramenta, a gente justamente fala, nossa, que linda, eu gostaria de ser desse jeito, né, gostaria de ter essa pose, de poder falar, de poder pegar uma taça desse jeito, de quem fuma, de poder fumar dessa forma. E aí onde entra, né, essa força do empoderamento da mulher, porque ela mostra que ela chegando, e ela chegou justamente para poder arrasar, né, e chamar a atenção mesmo de todos aqueles que estão à sua volta. Com isso, com essas entidades, o que começaram-se a fazer? Trabalhou tanto na nossa força, tanto no nosso poder como mulher, que nós conseguimos aí conquistar, né, um espaço no mercado de trabalho principalmente, né? Hoje já teve até uma presidente feminina, já teve tudo, né? Cargos assim, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, que jamais era possível uma mulher ser líder de algum comando, e hoje é o que mais tem, muito mais do que o do próprio homem mesmo, né? Notei que meu perfume feito no sagrado feminino secou, tem só o cabelo. Será que devo fazer outro ou só colocar mais perfume pessoal? Fazer outro ritual, Andréia. Fazer outro ritual, tá? Jéssica, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Vão colocando as perguntas de vocês, às vezes curiosidade, algo que vocês tenham ouvido aí sobre o sagrado feminino e que tenha dúvida. E vamos aí compartilhar, tá, gente? Informação, conhecimento. Então, o que acabou acontecendo? A mulher, ela conquistou tanto o seu poder que ela mudou a sua essência para o masculino. Então, hoje a gente vê mulheres aí conquistando aí posições, sendo poderosas, tendo cargo, tendo a sua independência financeira, tendo tudo, mas existe ainda uma frustração ainda porque ela se está sozinha, porque ela não consegue atrair olhares de ninguém, ela não consegue ter um companheiro ou uma companheira, o que quer que seja, e ela não consegue e começa a ter essa dificuldade. Daí é onde a gente entra com o sagrado feminino.
Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. E o sagrado feminino, nós podemos tanto montar círculos do sagrado feminino, que é realmente reunir mulheres com temas, né, abordar, como nós também podemos fazer terapia do sagrado feminino, né? O ritual, ele pode ser feito diversas vezes. Quanto mais vezes você faz o ritual, mais você se liberta, né? Na verdade é mais isso. Porque o que a gente faz quando se faz esses encontros dentro do sagrado feminino? Nós mudamos o magnetismo da mulher, principalmente se a gente percebe que ela está no seu magnetismo contrário, então ela está na sua força masculina e ela deixou o seu feminino de lado por conta do poder, da conquista, da garra, de ter dinheiro, de alcançar mais coisas, né? Então ela mudou esse seu magnetismo. Então, através dos encontros do sagrado feminino, dos círculos de mulheres, é quando a gente consegue trocar essa energia, né? E a gente começa aí a atrair olhares, atrair atenção, de ter uma conquista, de poder se aproximar também de alguém. Toninho, boa noite, seja bem-vindo. Solange, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Paty, obrigada. O ritual do amor, ele é sensacional porque ele é único. Você pode fazer 500 mil vezes e as 500 mil vezes esse ritual ele vai ser diferente. Ele nunca vai ser igual, nunca. E as experiências também nunca serão as mesmas também, né? E aí a gente consegue trocar. Então, quem tá aí com dificuldade, fala assim, nossa, eu tenho tudo, mas hoje eu não consigo me relacionar com alguém. É o momento da gente olhar para nós, olhar para o nosso sagrado. O sagrado, ele está na natureza, a mãe natureza, a mãe Gaia, a própria árvore, ela é a força nossa feminina, né? Desde as suas raízes até os seus galhos, até as suas flores, né? As suas sementes, cada parte da árvore, ela está relacionado com o feminino. O feminino, o sagrado feminino, ele vem falar que é o momento da mulher se descobrir o prazer com ela mesma, né? Então, se olhar, se permitir, olhar para o seu corpo, se amar do jeito que ela justamente é. A gente pensa que não, mas tem muitas pessoas procurando aí por terapia. Muitas pessoas procurando terapia do feminino. Justamente para poder resgatar essa força e ter o entendimento do que é ser mulher. Porque é difícil ser mulher, assim como é difícil ser homem também. Ainda vai fazer, Lu? Vai dar certo, pode ter certeza disso. Meu amor, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente fala que as doenças, o que está composto dentro do sagrado feminino? Sagrado feminino, a gente fala muito da bênção do útero, né? A gente fala muito de vaporização do útero. Falamos também, né, de vários encontros de círculos que podem ter vários tipos de temas também. Minha mãe, boa noite. Claudinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que a gente pode falar? A bênção do útero, toda mulher, a gente fala que o reservatório da mulher, ela está concentrada no útero. Todas as informações, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todas as tristezas, todas as frustrações. Isso acaba ocasionando, né, com o tempo, vários tipos de problemas ginecológicos, né? Do mais simples até o mais grave. A bênção do útero, a gente fala que ele vem trazer a cura do nosso útero, é a limpeza. Geralmente, nós mulheres, nós somos feitas de ciclo, né? Nós passamos aí por 28 ciclos, né? 28 dias de ciclos de mudança do nosso corpo, que está relacionado com a lua, né? Então, cada momento da lua, lua crescente, lua nova, lua cheia, lua minguante, são luas que nós mulheres passamos. Então, eu posso estar hoje na minha lua, nesse período, por 7 dias, eu posso estar aqui na minha lua cheia. E essa minha lua cheia, ela vai interferir toda no meu período fértil, no meu período de menstruação, no meu período de ovulação. Então, a mulher, ela é um ciclo, né? A gente passa por vários momentos cíclicos. Por isso que a gente fala que é difícil entender a mulher. É justamente por conta disso. Uma hora ela se encontra, né? Se a mulher, ela tá no seu momento da lua minguante, né? Dentro de si, então é aquele momento que ela já está aí para menstruar, que a gente fala, né? Dentro do sagrado feminino, a menstruação, ela é sagrada. O sangue da menstruação é sagrado para um corpo da mulher,
né? A gente sabe que às vezes por restrições, por vários tipos de problemas de saúde, mulheres precisaram interromper a menstruação porque causava um dano maior para o seu corpo, né? E aí tudo bem, é um entendimento. Mas quando a gente fala aí, lê, pega diversos tipos de livros, a gente fala que tem até um livro que chama Lua Vermelha, que é justamente representando aí o sangue, né, da mulher, que o sangue ela é a vida, é aquilo que está gerando saúde para o corpo da mulher. Aí estão me perguntando aqui que quem não tem mais útero. Então, o que acontece? A mulher, quando ela tem essa necessidade de retirar o útero, por algum motivo, né, também aí de saúde e tudo mais, ela tem nos seus corpos espirituais. Então, assim, todos nós, seres humanos, somos revestidos por 7 corpos espirituais. Quando se não tem mais qualquer tipo de órgão no corpo físico, nós temos esse corpo registrado nos nossos outros corpos sutis. Então, a mulher, mesmo ela não tendo mais o útero no físico, ela, consequentemente, quando ela chega no seu momento de menstruar, ela vai sentir toda a mudança no seu corpo. Ela vai sentir o inchaço, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai sentir cólica, ela vai ter TPM, ela vai ter os mesmos fenômenos, porque justamente isso já está gravado no seu mental. E até porque isso tem um registro nos seus outros corpos espirituais. Então, é possível, sim, fazer um ritual de benção do útero, mesmo para quem não tem o útero no físico, tá? Elione, boa noite, seja bem-vinda. Vinícius, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vindo. Rayane, boa noite, seja bem-vinda, Pai Oxalá te abençoe. Então, já tiveram várias pessoas, né, várias mulheres que fizeram o ritual aí da benção do útero e que elas sentiram tudo aquilo como se ela realmente tivesse. Então, a gente fala que a gente tira todos os registros, né, que foram armazenados dentro do útero. Então, se feita essa limpeza e aquele momento que a mulher, ela justamente, ela tem a bênção e ela deseja a autocura. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Pai Bruno, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vindo. E quando a mulher entra na menopausa? Então, Rê, o que acontece? Nós, mulheres, passamos por 3 fases, por isso que a gente é aí dentro do sagrado feminino, nós fazemos a ligação com as deusas, né? Então, entra a Lilith, entra a Afrodite, entra diversas aí, Perséfone, Deméter, a gente entra em todas as fases das deusas, assim como a gente entra em todas as fases das mães orixás. Então, nós passamos por 3 ciclos, nós passamos no momento, né, de Oxum, porque ela vem falar justamente da juventude, da descoberta do seu corpo, dos prazeres da vida, né, da mulher se autodescobrir, é a mocinha que a gente fala, né? Então vem o momento da menstruação, vem das descobertas, TPM, tudo isso. Aí nós já vemos aí depois, quando se chega aí no momento da maternidade, a gente entra numa vibração de Iemanjá. Então, que é aquela que está gerando vida, que tem aí os filhos, então ela muda o seu corpo, ela muda o seu pensamento, ela só muda suas atitudes, porque não existe mais só ela, na verdade existe um outro ser que muitas vezes é muito mais importante do que ela mesma. E aí quando chega esse momento da menopausa, e esse momento na menopausa, nós vivemos as forças e as vibrações de Mãe Nanã, porque é a mãe anciã, é a mãe mais sábia, então é a mãe mais velha que a gente fala, né? Então vem as mudanças porque entra no amadurecimento aí do corpo, né? Então ela entra nessa transformação. Então quando a mulher ela entra num período mesmo da menopausa, ela, por muitas vezes, não é que ela deixou de sentir prazer de alguma coisa, não é isso. Mas ela chegou numa maturidade tão grande, né, e que todo esse choque que se dá, que é a mudança, né, do que veio da jovem, do que veio para o amadurecimento, para chegar aí numa transformação, ela acaba causando esse impacto, né, justamente aí na mulher. Então, o sagrado feminino, os rituais e terapias vêm ajudar as mulheres a ter um entendimento com o seu próprio corpo, a diminuir bastante esses sintomas através de rituais, através de uma cura justamente que se vem feita aí no seu útero
e para que a gente possa aceitar essas mudanças, né? As mudanças dos nossos ciclos, as mudanças do nosso corpo e as mudanças de fases. Então, ela é um momento difícil, principalmente para quem teve uma menopausa antecipada devido à retirada do útero antes da idade do que se diz do que é convencional hoje em dia, né? Então, para isso é feito um trabalho de autocura. Então, o que eu sempre indico para as mulheres é quem nunca participou de um ritual de bênção do útero, de vaporização ou de encontro do sagrado feminino, que se permita a participar. Às vezes a gente vê que tem mulheres que chegam aí muito desconfiadas, né, com o pé atrás, não sabe o que vai acontecer, às vezes chega tímida porque tem medo de se abrir. Você sabia que dentro do sagrado feminino nós trabalhamos com diversos tipos de abusos? Não só abuso sexual, abuso de relacionamento, abuso de família, abuso de trabalho, abuso com o próprio pensamento, né? A própria mulher se sabotando de muitas coisas, de muito prazer, porque essas terapias são feitas em sessões individuais? Sim, Eli. Pode se fazer tanto no individual como também no coletivo, né? Geralmente círculo feminino, círculo aí do sagrado feminino, são feitas com diversas mulheres. E pode ter certeza que as mulheres, quando elas vêm para o círculo, elas vêm dentro do mesmo propósito, do mesmo assunto, mesmo que você não coloque um tema, né? Então a própria energia acaba trazendo as mulheres que estão na mesma sintonia. Eu falo que isso é libertador, porque nós trabalhamos muito a questão da libido, né? Principalmente quando a mulher ela começa a chegar nesse momento da menopausa, da transformação, começa a perder um pouco da libido. E isso é muitas vezes difícil até de aceitar e um pouco de dificuldade. Por mais que nós estejamos aí um pouco na modernidade e tudo mais, ainda tem mulheres que têm constrangimento de poder falar dos prazeres que sente. E às vezes sente até vergonha de poder se abrir, né, e de poder falar alguma coisa, de pedir ajuda ou um aconselhamento em relação a esse próprio assunto, né? Então, claro que para assuntos mais específicos e tudo mais, se recomenda realmente terapia no individual, para que a mulher se sente muito mais confortável para poder ser abordado e tudo mais, porque a gente fala que dentro das sessões não existe tabu, né? Não existe receio, não existe nada. Todo o assunto ele é aberto, né? E não tem aquele constrangimento, nossa, mas eu vou falar que eu faço isso, eu vou falar que eu faço aquilo. Muito pelo contrário, porque nós hoje trabalhamos aí com Oni Eggs, que são cristais em formatos de gema, né, de ovo, que a gente fala, um cristal um pouquinho grande, e que podemos muitas vezes fazer a introdução desse cristal dentro do nosso útero. E ele vai ficar trabalhando por diversos dias lá dentro do nosso útero, porque o cristal, até a gente voltando aí um pouco do assunto que teve das lives atrás, né, de cristais, o que nós abordamos? Que foi justamente os cristais, eles pegam, né, tudo aquilo que registram, todas as informações que lá tem naquele ambiente, vamos dizer assim, e quando ele já registrou, já esgotou, já trabalhou tudo que ele tinha que trabalhar, ele sai. Então, quem nunca participou de uma sessão de Oni Eggs também, e nunca fez uma introdução aí de uma gema, que a gente chama de gema, aí na sua vulva, não tenha medo, porque na hora que o cristal ele trabalhar dentro da mulher, ele vai expelir, ele mesmo vai sair. É como se fosse aí um trabalho de parto. Ele simplesmente ele sai, porque ele já trabalhou e registrou tudo que estava lá contendo dentro do útero da mulher. Então, acaba justamente aí, a gente fala que por isso que esse tipo de questão nós podemos trabalhar tanto no coletivo como no individual. Porque você pode fazer uma sessão de Oni Eggs e juntar várias mulheres. Porque em nenhum momento você faz exposição do seu corpo, né? Muito pelo contrário, você começa a descobrir o seu corpo, que é o que a mulher ela precisa fazer. Até então, se tinha muito consentimento que a mulher, para ela sentir prazer, ela tinha que ter relação sexual, né, com alguém. E na verdade não. Na verdade, o prazer ela pode descobrir por ela mesma. Ela não precisa depender de alguém para poder sentir um prazer. Isso é uma questão dentro do sagrado feminino, né? Eu sei que às vezes para muitos ainda é um assunto até que se espanta um pouco, tanta modernidade, mas na verdade é justamente isso, né? São as descobertas. Vamos aqui, né? Homossexuais podem participar? Sim, Jéssica, na verdade, sim, existem alguns rituais que são apenas héteros mesmo, né, do sexo aí feminino,
Mas tem outros rituais que são abertos até para que o homem realmente também possa, o hétero, masculino aí também, né? Possa vir participar também. Até porque, para que quando a gente faz o encontro do sagrado feminino entre casais, é para que justamente o homem, o companheiro, possa ter o entendimento junto com a sua companheira das mudanças das fases do seu próprio corpo, né? De repente as descobertas. A gente ouve falar muito de massagem tântrica, que na verdade é justamente isso, né? É as descobertas aí que se tem através do prazer em si, tá? Mas pode participar também, tá? A diabetes ajuda a não ter libido ou é uma desculpa? Na verdade, não é desculpa não, tá, mãe Dora? Pode sim atrapalhar e prejudicar um pouco aí na questão da libido e tudo mais. Só que a gente fala que nós podemos aí trabalhar e ativar essa força de diversas maneiras, tá? Pode atrapalhar? Pode. Só que a gente não pode ser refém de uma situação dessa, né? Nós temos que procurar aí alternativas. Hoje em dia, existem diversos tipos de alternativas de ajuda terapêuticas holísticas que vêm aí ajudar a se desbloquear, tá? E a busca disso, tá bom? Carme, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então a gente fala que a mulher, o corpo dela, ela é sagrado, né? O nosso útero, o nosso ovário, o nosso colo do útero, ele vem com essas informações e vem com esses registros, né? Todas as vezes que a gente perceber, né, que nós estamos aí armazenando aí muitos sentimentos, ressentimentos, mágoa e tristeza, põe a mão no útero de vocês e faça essa conexão, converse com o útero de vocês, né? Massageie, né? A mesma coisa quando uma mulher tá grávida, que ela fica toda hora passando a mão na barriga e fica alisando e tudo mais, é o contato que ela tem com a criança, é o carinho que ela tá se transmitindo. Nós podemos fazer isso com o nosso útero, né? Que é justamente da gente passar a mão e a gente mesmo poder falar, eu abençoo o meu útero, né? E eu peço, né, que se tiver algum resíduo, de que ele seja retirado. O que acontece quando a gente participa de um ritual, né, de bênção do útero? A gente percebe que dá cólica, a gente percebe que vem a parte do corrimento, né? Às vezes vem um pouco de sujeira. Se às vezes você estava para menstruar daqui 2, 3 dias, ela pode antecipar um pouco a menstruação, porque tudo é uma forma. Por mais que é horrível, né? A gente sabe aí, mulher, que é difícil esse período menstrual e tudo mais, só que ele dá uma sensação de limpeza. Ele dá uma sensação de que está expulsando alguma coisa muito ruim dentro de nós, né? Uma sujeira. Por isso que o sangue, ele é sagrado. Quando a gente pega aí mesmo pessoas bem fervorosas dentro do sagrado feminino, vem até a contraindicação de qualquer tipo de anticoncepcional, nem aceita. Né, fala mesmo que a mulher ela tem que produzir, que a mulher ela tem que ser geradora, que ela tem que ser tudo isso, ela tem que procriar, mas nós não vivemos numa sociedade dessa que podemos sair aí à torta direito toda hora tendo um filho, não é verdade? Então existe aí os métodos contraceptivos justamente pela devida situação financeira, país, por tudo mais. Só que quando a gente tem que diferenciar sagrado feminino do feminismo, que são coisas totalmente diferentes, né? A mulher, ela pode trabalhar no seu empoderamento, na sua força, e é aquilo que você fala. Eu te dou força, não você olhar para uma mulher como uma rivalidade, né? Como uma disputa, com um sentimento de raiva, de guerra, de qualquer outra coisa. Nós temos que saber olhar para uma outra mulher, assim como nós olhamos para nós mesmos, para que todas nós possamos aí nos ajudar, que na verdade é isso, né? Quantas pessoas mesmo já não ouvi falar, e até eu mesma sempre falei, eu não gosto de passar em médico feminina. Eu prefiro sempre passar em médico, eu sempre prefiro o masculino. Por quê? Por mais que seja um mistério fechado, é como se o masculino ele tivesse muito mais entendimento para com a mulher do que a mulher com a mulher, né? Então, assim, não digo numa forma generalizada, mas o que muitas vezes acontece
às vezes uma mulher, um momento de tocar uma outra mulher, de ela ser mais agressiva, né, de ela vir com mais, além da agressividade, de vir com estupidez, de não ter aquele carinho, de não ter aquele respeito, que é aquilo que a gente fala, né? Então, por isso que acaba aí procurando o sexo oposto na hora de fazer um tratamento também, tá? E as TPMs, tem umas bravas até 5 dias antes. Na verdade, Lu, a TPM, ela vem aí no momento de que nós estamos esbravejando e colocando tudo aquilo para fora. Então, cada um tem uma maneira diferente. Tem mulheres que ficam muito mais irritadas, tem mulheres que ficam muito mais comelonas, tem mulheres que ficam muito mais sensitivas. São as mudanças que a gente fala, né, do corpo, né? São os hormônios. Os hormônios, a gente fala que é a parte mais delicada que a mulher tem no corpo dela, né? E nós conseguimos aí com o tempo neutralizar tudo isso, né? Acaba amenizando também todos esses sintomas quando você começa aí fazer essas terapias ou encontros, o que a gente quer que fala, né? Dizem que tem muitas mulheres obsessivas por sexo. Isso é normal ou é espiritual? Depende, mãe Dora, né? Pode existir aí os dois casos. Pode existir sim uma intervenção espiritual, né? Às vezes depende se cada dia, cada hora é um parceiro diferente, né? Pode se existir. Mas pode também existir uma própria vontade da pessoa, né? Um prazer que a pessoa tem por um ato, por sexo, né? Por um ato. Na verdade, é um prazer. Quando a gente fala muito de sexo, a gente fala muito da energia da Kundalini, né? Então, quando você... Isso daí a gente pode ver em diversos livros e publicações e tudo mais. Quando a gente fala de sexo, é quando a gente está gerando as coisas na nossa vida. Então, o sexo, ele faz parte, né? Porque ele trabalha no nosso chakra umbilical. E aí, é quando você começa a criar, é quando você começa a ter inspiração, é quando você começa a ter força de vontade, é quando você começa a trabalhar os seus estímulos, né? Então, por isso que o sexo vem nessa necessidade, né? Mas pode existir um caso espiritual de uma obsessão? Sim, pode. Mas pode também ser uma questão de liberar prazer, de sentir prazer e tudo mais, né? Fábio Tavares, boa noite. Isabela, seja bem-vinda. Pai Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Quando tinha TPM, baixava a Dita e a Leo ao mesmo tempo. É isso mesmo, porque é hormônio, não adianta, gente. Mexe muito, muito, muito. E eu falo, é só ser mulher para poder sentir tudo isso, né? Porque é muito difícil, né? Porque a gente fala que quando a gente... Olha as fases que a gente passa aí no nosso corpo, né? Uns dias antes de você ovular... É um momento que você tá mais quieta, um momento que você tá mais retraída, você tá um momento mais fechada, você tá pensando muito mais nas coisas, né? Então, você fica um pouco mais sensível. Quando você tá ovulando, então é aquele momento que você quer fazer tudo. Você quer tirar tudo do guarda-roupa, você quer tirar tudo do armário, você quer limpar as coisas, você quer fazer as coisas porque você tá ovulando. E aí você tem muitos desejos ovulando, né? Você tá lá com aquela vontade de fazer tudo ao exagero, né? Então a gente fala que a gente tá naquela ganância de tudo. Aí eu quero sair, eu quero limpar, eu quero me produzir, eu quero me arrumar. Aí quando vai chegando já uns dias antes aí da gente menstruar, aí vem aí justamente a TPM, que é aquele momento que você tá esbravejando, aquele momento que você quer pôr pra fora, você quer comer, você quer olhar pra você e tudo mais. Aí a mulher menstruou, né? Aí teve lá seus dias da menstruação, teve tudo mais. Aí quando tudo acaba, aí ela respira de novo e aí começa tudo de novo, uma outra fase. Aí agora eu vou iniciar novas coisas, agora eu vou colocar tudo isso, agora eu vou produzir, agora eu vou fazer tudo mais. Então, é muito, né? É muita informação. Caiu um pouquinho, né, gente, conexão, mas voltou, né? É muito louco, fico muito melancólica, cabisbaixa, sensível, ao mesmo tempo fico louca. Andréia, a gente fala que é uma sensação, né, gigantesca de mudanças aí no nosso corpo, que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos entender, né? A gente fala que os ciclos femininos, desde o momento da menstruação, da capacidade da criação, a capacidade do acolhimento, que a gente fala que é ao próprio período da gestação, a gente fala que ela é a própria força da mulher.
né, a natureza da mulher. A gente fala que é o despertar da consciência que nós temos por todas essas fases, a apropriação do nosso corpo com a nossa totalidade, a libertação dos padrões da sociedade, é a conexão com a natureza, é a transformação que a gente fala aí da maneira como a gente vê e como a gente age com as pessoas também. Então, quando a gente fala, né, da mãe natureza, de mãe Gaia, de Lilith, de Afrodite, de Perséfone, a gente fala que todas essas deusas, a gente resgata uma força interior, né? É assim como a gente faz aí dentro das mães orixás, das entidades femininas também. É o tempo todo resgatar a nossa força como mulher, sendo mulher, né? Não deixando nunca, né, de olhar para nós. Mesmo que a gente passa aí por vários processos e várias mudanças, mesmo quando se tem aí a questão da maternidade, porque às vezes o que mais a gente trata são mulheres que tiveram aí, depois do seu filho, do seu primeiro filho e tudo mais, ela esqueceu de olhar para ela como mulher e ela só quer ser mãe. Mas na verdade ela pode ser mãe e ela pode ser mulher ao mesmo tempo. Ela pode ser uma grande profissional, mas ela pode ser mulher também, né? Então ela pode ser tudo, mas ela nunca esquecendo da sua própria energia, da sua própria força, do que é ser mulher. Todo mundo voltou aí? Tinha dado uma travada. Não sei se foi só o meu celular aqui que travou, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Então a gente fala que cada lugar que a gente vier participar aí do sagrado, dos encontros, cada mestre, cada mestra sempre irá trabalhar de uma forma diferente e irá conduzir o ritual também de uma forma totalmente diferente, né? Antigamente a gente falava assim, faz uma lavagem, uma ducha vaginal para quando se tinha os casos de corrimento e de tudo mais. Hoje, na verdade, nunca foi muito indicado, muito apropriado que se fizesse esse tipo de método, né? Mas hoje nós falamos aí dentro da vaporização. Nenê, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente fala aí um pouco da vaporização do útero, que é feito aí um tratamento mesmo, né? Um vapor com ervas curativas, e que através dessa vaporização, entrando através da vulva, é capaz, né, de nossos órgãos, né, receber toda essa fumacinha que a gente fala, né? Mas todo esse vapor mesmo que se tem aí através dessas ervas, que vem transmitindo aí uma sensação de cura, de alívio e de tudo mais, de se restabelecer aí a nossa flora vaginal, como também vem trabalhar aí na questão de corrimento, de vaginite, de inflamação, de ferida. Então é possível sim a gente ter uma cura também através da vaporização aí de algumas ervas, né? Mili, boa noite, seja bem-vinda. Nunca prestei atenção nesses ciclos, talvez se tivesse percebido as coisas teriam sido melhor, mais calma e consciente. É verdade, Eli, a gente fala que quando a gente não tem conhecimento, tudo é mais difícil, né? Depois aí com o tempo a gente acaba tendo esse autoconhecimento, essas descobertas. Muitos resgates, eles estão hoje voltando, né? Quando a gente fala aí do sagrado feminino, a gente fala de rituais que eram feitos milhares de anos atrás. A gente levava muito em consideração as grandes bruxas, as grandes feiticeiras, que na verdade já eram mulheres que já lidavam aí com a própria medicina, uma ginecologia natural, e que já faziam a cura das mulheres através disso, né? A gente fala, eu sempre comento aqui, que a medicina, o avanço da medicina, ela foi ótimo, né, para vários casos e tudo mais. Só que, por um outro lado, ela prejudicou muito, porque todas essas coisas naturais, elas ficaram um pouco de lado, né? Só que hoje, graças aí, nós estamos resgatando esses antigos valores para um tratamento muito mais simples, mas um tratamento alternativo, e um tratamento que a gente fala que ele vem ser trabalhar de uma forma, de uma cura, de uma expansividade de todas as formas no ser, não só naquele momento, não só naquele sentido, né? Então ele trabalha no geral. Então você acaba aí utilizando os recursos da própria natureza ao seu favor também.
Pai Oxalá te abençoe, Mili, seja bem-vinda. Para mulheres que tiverem interesse de fazer também uma vaporização do útero, posso até indicar para vocês também, tá? Para poder fazer na casa de vocês e tudo mais, de uma forma bem simples e consciente. A mulher, ela não pode estar menstruada, ela não pode estar grávida, tá? A gente lembra aí um pouquinho que, dependendo do tipo de erva que a gente usa e tudo mais, ela pode sim causar um aborto, uma provocação e tudo mais, dependendo aí do organismo de cada mulher, tá? Mas o ideal é pegar aí 1 litro de água, colocar para ferver mesmo, e aí a gente utiliza as ervas mais secas, né? Então a gente pode colocar a artemisia, que a artemisia é uma das ervas que trabalha com todo tipo de poder feminino, de cura. Podemos colocar malva cheirosa também, e colocar essas ervas para poder ferverem. E aí pode-se ter uma bacia ou um próprio alguidar mesmo, tá? Se coloca a água já depois que a erva ferveu e tudo mais, coloca bem naquele vapor e tem que ficar na posição de cócoras, né? E essa posição de cócoras é de 30 a 40 minutos, tá? Então tem mulheres que elas ficam de joelho mesmo e fica nessa vaporização e se cobre, põe uma toalha em cima e fica recebendo através da vulva, né? Todo esse vapor. E fica lá por 30, 40 minutos, tá? É indicado fazer isso pelo menos uma vez por mês, não mais do que isso, tá? Porque ele vai trabalhar, né, naquela informação de toda aquela limpeza do que precisa ser feita mesmo, e depois elimina, tá? Depois com as ervas, como a gente trabalha aí sempre com a natureza, com os recursos que ela acaba mesmo nos proporcionando, então as ervas e mesmo a água a gente coloca na terra, tá? A gente devolve isso para a mãe natureza e a gente absorve tudo aquilo. Então, nós mesmos podemos fazer esse ritual, mesmo dentro da nossa casa, tá? Aquilo que se sentir mais confortável. A posição não é muito favorável, mas enfim, não tem-se um outro jeito de poder fazer uma vaporização, tá? É verdade que hoje em dia tem médico, inclusive, aconselhando para que você trabalhe na sua vida espiritual e sua fé? Isso é o máximo. É verdade, Eli. A gente vê que muitos médicos aí, eles estão buscando aí alternativas de ajuda dentro mesmo da própria espiritualidade, e eles estão conscientizando mesmo os seus pacientes a buscarem outros tipos de recurso, né? Mas infelizmente ainda não abrangeu aí uma grande parte, né, dentro da própria medicina, mas já é um grande caminho, né? A gente já fala que é um grande avanço do que já se está tendo, né? A vaporização a gente consegue fazer. Essas ervas servem independente do problema, tá? Tem alguns problemas mais específicos, né? Que a gente pode falar de endometriose, pode falar até mesmo de um câncer, pode falar de cistos de ovário e tudo mais. Só que acontece, essas ervas, né? Elas acabam aí trabalhando no sentido de uma limpeza, de uma purificação, né? E de trabalhar no poder da mulher, que é ter essa reconexão com o seu próprio útero, tá? Então, pode ser usada, não tem problema nenhum. Claro, quando se fala de doenças mais específicas, acaba aí utilizando outros tipos de ervas também, um outro tipo de tratamento também. E aí os homens muitas vezes perguntam, tá? Falam muito sagrado feminino, feminino, feminino e o masculino, né? Porque geralmente quem conduz um sagrado feminino é sempre uma mulher, tá? Existem alguns lugares, são conceitos e são visões, e aqui a gente está para respeitar e não para discutir e não ir contra tudo isso, né? Mas que mulher cuida de mulher, é mais ou menos isso. Até porque a gente muitas vezes dentro do círculo, dos encontros, nós precisamos tocar em outras mulheres, né? Precisamos aí incentivar que a própria mulher se toque, se descobre e tudo mais. E quando um homem ele acaba conduzindo tudo isso, pode ser muito constrangedor, né? Uma situação dessa. Então, claro que o homem muitas vezes, dependendo do que for o assunto, um homem ele pode participar. Mas, dependendo do que for, não é indicado e é sempre indicado que uma mulher conduza o círculo do sagrado feminino, tá? Esse é o meu ponto de vista. Se de repente alguém tem um outro ponto, tudo bem também, tá? Mas foi da maneira que eu aprendi, foi da maneira que eu conduzo e é uma maneira que eu vejo a gente lidar
com outra mulher, já que a mulher ela precisa se autodescobrir, ela precisa se autoaceitar e aceitar também as mulheres não como inimigas e assim como parceiras e amigas, né? Pode usar ervas que surgem na intuição? Pode, Lua, pode sim, tá? Dependendo do que for a erva, tá? Do efeito que essa erva trabalha, pode sim, tá? Eu só citei aqui algumas que são até mais fáceis de achar também, são as mais utilizadas, na verdade, mas podemos aí utilizar outras, tá? Existe alguma vaporização para o homem, alguma valorização para o homem no mesmo sentido de limpeza? Tá, e essas ervas e comprimidos de amora e maçã peruano, você acha que funciona? Na verdade, Andréia, o homem ele precisa ter o mesmo... a mesma forma de cuidado com o seu corpo, assim como a própria mulher. Claro que a mulher, ela muitas vezes ela tem uma situação muito mais sensível e delicada do que o próprio homem, porque a mulher, ela que recebe toda essa energia, né? A mulher, ela concentra tudo isso dentro do útero dela, né? O homem, ele justamente ele tem essa capacidade de expelir. Então, ele põe de uma maneira ou outra, ele põe isso para fora, né? E a mulher não. A mulher, ela tá, ao mesmo tempo, ela que tá recebendo toda esta energia, todo esse contato, principalmente aí através de uma relação sexual, né? Então, ali também tem que ter os mesmos cuidados, né? Mas assim, a mulher, queira ou não, ela é uma parte mais delicada. A amora e maçã, ela vem trabalhar muito nos estímulos também, tá? E vem trabalhar muito numa questão da própria libido, tá? Então, funciona também, tá bom? Antigamente se usava muito uma flor branca. Na verdade, mãe Dora, é uma grande vaporização mesmo, né? Uma limpeza geral no nosso útero, na vaporização, que antigamente era feita por ducha vaginal, mas que hoje se trocou por vaporização, é através mesmo das rosas. Não só uma flor branca, mas todos os tipos de rosa. Rosa vermelha, amarela, laranja, rosa, todas elas, né? Então pode-se também fazer um banho com as pétalas de rosa aí colorida e se fazer a vaporização. As senhoras pombagiras, elas trabalham muito desta forma, com as pétalas de rosa, tá? Há senhoras pombagiras que pegam as próprias as pétalas de rosa e geralmente numa consulta, e claro, tudo envolvido aí com pano, para que nada fica muito exposto, obviamente, né? Ela chega até colocar a mão, às vezes se é necessário colocar, ter algum tipo de contato físico, né, com consulente, né, a feminina, ela se põe até no local, justamente para poder trabalhar e trabalhar nas vontades, nos estímulos, tá? Poderia fazer uma live ensinando simpatias, limpezas rituais para melhorar os negócios nesse momento de pandemia para ajudar a aumentar o número de vendas? Aí, ó, Mili, boa sugestão. Para quem tá chegando aqui, chegou um pouquinho antes, né, da gente fazer a introdução aqui do assunto da nossa live hoje, eu pedi justamente sugestões para vocês de assuntos, né, mais específicos para as próximas lives. Na próxima quarta-feira, a live será sobre mandalas, mas até sobre mandalas eu posso aqui ajudar em limpezas, né, em rituais de abertura de caminho, abertura de amor e tudo mais, tá? Já entra num assunto específico, mas é legal aqui o assunto que você colocou. Peço aí para vocês ir compartilhando também essa live, para vocês também colocando aqui assunto que vocês gostariam aqui que nós falássemos, né? Aí nos nossos próximos encontros também, tá? A gente fala que o sagrado masculino, ele vem aí desmistificando, né? Toda uma trajetória da criação dos próprios homens, né? Que foram aí submetidos também, desde aí dos seus antepassados, de que qual era o real papel do homem, né, na sociedade. Então, o papel do homem era o quê? Ele tinha que crescer, ele tinha que se profissionalizar, estudar e ser o chefe de família, né? Aquele que tinha que sair, trabalhar, levar o dinheiro para casa e ter os filhos, para tudo isso, né? Então, a gente fala que, a grosso modo, os homens, em sua grande maioria, foram criados para serem o macho alfa, né? Que tudo, provedores de família, fortes, insensíveis, durões e tudo mais, né? E aí a gente fala que isso era uma regra, que o homem não podia chorar, que o homem não podia se comprometer com as rotinas da casa, que o homem era feito justamente para trabalhar e vir pagar as contas, gostar de futebol, sair com os amigos, lutas, carros, cargo de poder e tudo mais. E isso foi da maneira que muitos homens foram criados, né? A gente vê que muitas vezes são conceitos, né?
quando tem uma criança, um menino, homem não chora, homem não faz isso, porque entra numa questão do machismo, assim como eu falei do feminismo, né? Que sagrado feminino não é feminismo, né? E aí o sagrado masculino não é machismo, né? Porque o homem, ele pode também ter toda essa garra, todo esse poder, mas ele também pode ser sensível, ele também pode sentir as coisas, ele também pode compartilhar junto com a sua companheira, com seus filhos, sobre as rotinas da casa. E por que não? E a gente tem percebido que tem muitos homens que vêm à procura e à busca disso também. Porque ele não quer ser considerado apenas para achar que ele só está lá para procriar, para fazer filho, para trabalhar e para conquistar as coisas e mais nada. Então eu falo que até isso para os homens, né, mudou também. Antigamente falava assim, é só mulher que procura oráculo, só mulher que vai atrás de cartomante e tudo mais. O que a gente tem percebido, até quem joga, quem estiver aqui participando, né, até divulguem isso também. O que tem de homem vindo procurar aconselhamento espiritual e vir procurar consulta através dos oráculos é inacreditável. O que tem de homem que vem à busca, aí com a sua ancestralidade também, a antigos poderes, a ter descoberto, a ter conhecimento, é inacreditável. Então a gente vê que o sagrado masculino, ele entra nessas coisas, que não é mostrar o homem que só ele só tem que ter coisas materiais, mas que ele também pode se redescobrir, que ele mesmo também pode olhar para ele, que ele também ele tem as suas sensibilidades e ele também tem a sua fragilidade, que muitas vezes ele foi criado de que o homem não podia desabafar, que o homem não podia fazer isso. E na verdade, hoje se pode, se é permitido. Na verdade, sempre pôde, mas era imposto pela sociedade, assim como foi imposto também para as mulheres, que elas não podiam fazer nada, né? Que tudo era muito negado, tudo era muito fechado. Então a gente fala que todos nós, como homens e não mulheres, nós temos os dois lados, nós temos o feminino e o masculino, né? Então o homem, ele também tem o seu lado feminino e ele tem, obviamente, o seu lado masculino, mais presente do que o seu feminino. Mas pode acontecer, às vezes, o seu feminino está muito mais presente do masculino. Então é onde nós trabalhamos com o resgate do seu masculino, né? Para que ele tenha aí dentro da sua essência aquele magnetismo do masculino, assim como do feminino. Às vezes o lado masculino ela está muito mais presente do que o feminino. E isso acaba prejudicando a pessoa no seu dia a dia, porque justamente ela vai sentir algumas frustrações aí depois com o tempo, porque ela consegue ter poder, mas ela não consegue ter ninguém do seu lado também, né? Então, quando a gente fala aí, é muito difícil, né, a gente encontrar rituais do sagrado masculino, tá? Não é um mistério tão aberto, a gente fala ainda, não é tão aberto, não são todos os lugares. A gente fala hoje que tem curso, tem formação, tem tudo do sagrado feminino, mas não tem do masculino. Quando se tem é muito pouco quando se fala disso. Uma mulher, ela pode conduzir o sagrado masculino, que já é totalmente diferente, né? Que já a gente fala que é o oposto do feminino, que o masculino não se pode, dentro do que a gente aí acaba aprendendo. Mas a gente fala que a própria concepção do sagrado masculino vem a auxiliar os homens a encontrar a divindade dentro de si mesmo, do poder que ele tem e de fazer uso da natureza masculina, conciliando o sagrado feminino, que a gente fala aí de forma bondosa e consciente, mas também trazendo aí a sua força do próprio homem. Então o homem, ele fala que ele vem naquele sentido da sua força, da sua conquista, da sua libertação, das suas próprias descobertas. Então que ele também passa por várias mudanças também aí do seu corpo, né? É saber também aceitar, como a gente fala que os homens, eles têm aí a andropausa, que eles também têm os sintomas e as mudanças de quando ele é jovem, de quando ele tá na sua fase adulta e de quando ele vem aí no momento aí da própria velhice, das mudanças e tudo mais. Para a mulher é muito mais fácil aceitar essas mudanças do que o próprio homem, né? Porque o homem, ele, dependendo da idade de quando ele chega, ele acha que ele não é mais capaz, né? Tem muitas que chegam até a conversar com a gente, nem quer mais ter relação sexual porque ele acha que ele não é mais viril, ele acha que ele não tem mais essa potência. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele pode ter a idade que for, né? O estímulo, o prazer e tudo mais, tá aqui muito mais na consciência dele. Então a gente vem representando muito
Assim como a mulher, a toda a sua força, ela representa e é concentrada no útero, no homem, toda a sua força é concentrada também no seu órgão sexual. Então, é aquela parte, né, viril da conquista, do poder, da garra, da força, do dinheiro, da conquista. E quando se sente que está impotente de alguma força, de alguma forma, ou que está se perdendo as forças de alguma maneira, a primeira coisa que acaba atingindo é a parte sexual, porque é o órgão, é a concentração que se tem. É claro que o homem ele produz muito menos hormônio do que a própria mulher, né? E a mulher, por um outro lado, quando ela se tem essa mudança do corpo dela, ela é muito mais aceitável, né? Então ela não deixa de sentir, ela pode armazenar tudo no útero dela, mas não quer dizer que ela vai de algum momento se sentir fraca por conta disso, né? Ernesto, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver. Além da valorização, evaporação, tem alguma coisa que podemos fazer em casa para melhorar o empoderamento da mulher? Tem. Calma aí que eu já vou falar. O sagrado feminino pode ser considerado um estilo de vida, então, já que envolve a autoestima, a segurança, a sinceridade, etc. O tão chamado empoderamento feminino. É isso daí, Paty. A gente fala que é um estilo de vida. O estilo de vida é aquela que a gente fala da mulher, quando assim como a mulher, como o próprio homem também, quando ele é dono de si mesmo, independente de qualquer coisa e de pessoas que estejam ao seu lado. É acreditar na sua força e na sua autoestima, né? Principalmente na sua autoestima, na sua segurança, que nem você falou. É você olhar para você mesmo e você ter a certeza de que você é capaz de tudo aquilo, né? Pode estar acontecendo um monte de coisa, mas você tem aquilo com você. Eu posso, né? Eu posso, eu creio, eu devo, eu consigo. Né? Então são aí palavras que a gente fala que vem trabalhar mesmo na questão do poder. Ela vem te enfatizar nessa conquista de que você pode sim. Então não existe mais tabu, né, que uma mulher não consiga fazer, que ela não consiga alcançar. Então a gente vem trabalhar aí com as mulheres nesse resgate. E é muito assim engraçado de você poder levar apoio a outras mulheres também. Teve um dos cursos que eu dei aí de formação do Sagrado Feminino, teve uma mulher que ela passou por uma retirada das 2 mamas devido ao câncer que ela teve. E quando ela também falou que se sentiu fraca, ela se sentiu impotente, ela se sentiu desvalorizada, mexeu com o estímulo dela e tudo mais. E até que ela começou a se envolver mais, a estudar mais sobre aí o Sagrado Feminino. E aí foi quando ela começou a ter essa força de achar que independente de ela ter os seios ou não, ela era perfeita, linda, maravilhosa daquilo que ela era. E que as pessoas, ela não tinha que exigir de ninguém a amar, se ela mesma não se amasse. Então o que ela começou, né? O que ela relatou lá pra gente dentro do círculo, né? Que ela começou a se amar do jeito e aceitar o corpo dela do jeito que ela é, porque mesmo assim ela era perfeita, mesmo ela não tendo mais as 2 mamas. Então, como ela se amava e se valorizava tanto, então tanto faz se ela tivesse alguém na vida dela que aceitasse ou não, porque o importante era o reencontro que ela teve com ela mesma. E hoje, ela mora até no interior. Hoje, ela faz grandes encontros de mulheres que passaram ou que estão passando pelo mesmo problema em relação ao câncer. Não só um câncer de mama, mas em qualquer parte do corpo. Então, hoje ela leva essa palavra, né? Leva esse conselho, este reencontro, essa autoestima, essa autovalorização para outras mulheres também. Então, olha quantas mulheres ela não está ajudando, né? Quantas mulheres ela não está plantando lá uma sementinha de uma autoestima, de um amor próprio, para que elas possam também se regenerar, se transformar, se empoderar da força delas que tem, independente do que outras pessoas vão falar. Então, o sagrado, a gente fala que o nosso corpo, ele é sagrado. O nosso corpo, ele é o nosso templo. Então, se a gente não se amar e se a gente não se valorizar o nosso templo, não há ninguém que vai valorizar. Por isso que é chamado sagrado, né? Então, é você olhar para você. Se você não se amar, você não pode exigir que alguém te ame, porque você também não se ama, você também não se valoriza.
Então, quantas mulheres aí eu já tive a oportunidade de ajudar, né? Espero poder aí ajudar tantas outras mulheres ainda. E cada mulher que você ajuda, você também está se autoajudando. Você também está dando aconselhamento, mas você também está se aconselhando, né? Então é aquele tal negócio, não, ó, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer minha sobrancelha, eu vou cuidar de mim, eu vou emagrecer. Aí tu vai falar, não, mas você tá perfeita. Não, eu não tô perfeita, eu não acho que eu tô perfeita, né? É mais ou menos isso. Se eu acho que eu não tô bem, tudo bem. O que que se fala quando mesmo, muito dentro do sagrado feminino, quando a gente pega aqueles casos mais fervorosos dentro do sagrado feminino, que mulher não podia nem se depilar, que a mulher, e como a gente vê em alguns casos, que a mulher não se depila, ela anda do jeito que ela quer, por quê? Porque ela tá bem consigo mesmo. Não é algo que tem que ser imposto pela sociedade, é algo que ela tem que sentir prazer naquilo que ela tá fazendo. Por isso que é o sagrado, né? No começo, quando eu tirei meu útero, me senti inútil. Mãe Dora, foi os relatos que eu tive, né? Márcia Malaquias, boa noite, seja bem-vinda. Foi aí os relatos que eu tive também, né? De algumas mulheres que eu conversei, que elas se achavam impotentes e conheci, e que elas não puderam ser mãe por conta disso, né? Que teve aí um problema, que teve que fazer sua retirada aí do útero e tudo mais, e elas se acharam impotentes, e até que começaram a resgatar esses valores, que ela era mulher, independente de ter um útero ou não, né? Então é a gente poder acreditar nessa força do tal empoderamento do que a gente fala, assim como o homem também, da sua força, do seu empoderamento, da sua conquista, da sua garra, né? Então aqui, ele me perguntou se além da vaporização, se tem alguma coisa que podemos fazer em casa para melhorar o empoderamento da mulher. Eu gosto muito de trabalhar aí com perfumes, né? Então, a gente mesmo aí pode consagrar, né, um perfume do nosso gosto mesmo, que agrade e tudo mais, e trabalhar com essa energia no ambiente, né? De falar que aqui é o meu cheiro, né? Aqui é a minha força, aqui é o meu magnetismo. O empoderamento da mulher, quando a gente fala dentro de uma casa, até mesmo entre o casal e tudo mais, vai desde você trabalhar com os aromas. Então a gente tem aí patchouli, que nós podemos trabalhar, ylang ylang, quem nunca nem ouviu falar em óleo essencial, ylang ylang é um dos melhores que a gente pode aí, quem gosta de trabalhar dessa forma, misturar aí 10 ml de álcool cereal mesmo, ou pode até colocar veículo de perfume, 10 ml com 3 gotinhas aí de ylang ylang e fazer um aromatizador e passar no ambiente, que vem trabalhar nesse estímulo mesmo, né? A gente fala que ylang ylang é perfeito aí para quem quer trabalhar nessa parte aí de sedução e de tudo mais. Como podemos aí trabalhar com o próprio óleo essencial de rosa, né, também que vem trabalhar gerânio, né? O óleo essencial gerânio é ótimo para a mulher resgatar a sua força e o seu poder dentro de si mesmo, dessa conquista do empoderamento. Você quer ter empoderamento? Mistura gerânio, né? 2 gotinhas aí, pode passar atrás da orelha, pode misturar aí mesmo com álcool de cereal ou mesmo veículo de perfume, passar até em você. Dentro do seu próprio perfume pessoal, você pode acrescentar 2 gotinhas. Olha aí, ó, um assunto legal pra gente falar de aromas, né? Porque a gente pode ter toda uma cura através da aromaterapia. Então, dentro do seu perfume pessoal, você pode colocar 2 gotinhas. Eu quero colocar uma de ylang ylang, mas eu quero colocar uma de gerânio. Porque o ylang ylang vai me trabalhar afrodisíaco, vai me trabalhar nos prazeres. E o gerânio vai me trabalhar no meu empoderamento mesmo da mulher, na minha conquista, né? Mas você pode trabalhar dentro de casa. Minha mãe entrou em depressão profunda quando tirou o útero, ficou chorando por muitos dias. Porque, na verdade, é como se tivesse tirado a força dela. Porque o útero, ele é a nossa força, né? Ele é a nossa raiz, quando a gente fala. É a raiz da árvore, é o nosso próprio útero. Ele está agarrado em
todos os outros órgãos, né? Então, por isso que dá essa sensação do vazio, né? E hoje, quando eu vejo mulheres que, infelizmente, precisam ter esse tipo de tratamento e tudo mais, a gente trabalha muito numa terapia mesmo, de um aconselhamento, uma terapia mesmo do feminino, para que ela não se sinta dessa maneira. E eu vou falar que tem tido grandes resultados, né? Claro, mexe, né, com o corpo, com a vaidade, mas a mulher consegue se superar. Pai Bruno, para o sagrado masculino, qual banho podemos fazer? Então, pai, pode-se fazer banho de pau-tenente, pode fazer de folha de café, pode fazer de louro, folhas de louro, pode fazer esse banho e também tomar. Principalmente, se sentir aí alguma coisa no seu órgão genital mesmo, tá? De fazer um banho bem específico mesmo, tá? Pedindo a limpeza, pedindo força, pedindo conquista, né? A gente não pode ter vergonha de falar sobre isso, né? Eu não tenho vergonha de falar, então a gente tem que deixar super muito aberto também, tá? Roberta, boa noite, seja bem-vinda, Peste ela te abençoe. Agenda aberta para alguma vivência do sagrado feminino? Então, Paty, na verdade, assim, a minha agenda estava montada, né, até antes de tudo isso aí da pandemia. Tive que fazer algumas mudanças, né, como aí todo mundo teve que fazer, devido a gente não poder ter contatos e tudo mais. Só que eu refiz toda a minha agenda a partir do mês de julho, né, porque ainda não sabemos como ficará o mês de junho, né. Mas acredito muito né, sou uma pessoa muito positiva em relação a isso, que em julho, né, a gente já talvez aí já possa aí, já ter alguns reencontros. Então, eu vou vir aí com curso de formação de terapeuta do sagrado feminino, sim. Vou vir aí com vários rituais, principalmente bênção do útero e vaporização, que dá para se fazer, tá? Fazer encontro mesmo de mulheres com esse tipo de coisa. Então, assim, a partir do mês de julho, né, logo mais, por essa semana aí eu já vou começar a divulgar o calendário a partir do mês de julho, e com todas essas vivências. Vou trazer muito forte aí o sagrado feminino, né, para dentro do terreiro, para quem aí me conhece mesmo, e dentro lá do espaço holístico, né, trazer muito essa questão das vivências do sagrado feminino, porque é a nossa força, é a nossa conquista do que nós precisamos aí trabalhar, né? Nossa live tá quase acabando, infelizmente, né? Porque quando a gente começa a falar, começa a vir vários assuntos, várias perguntas, né? Mas ainda a gente tem alguns minutos aqui pra gente poder falar. Quem quiser tirar alguma dúvida, né? Quiser ir, só teve uma pessoa que me deu sugestão aqui para as próximas lives. Né, preciso aí da ajuda de vocês, aí quais são os assuntos que a gente pode aí abordar nas próximas lives. Às vezes pode ser que demore muito, mas a gente sempre tenta de um assunto entre um ou outro a gente poder aí encaixar também, né? Aconteceria que hoje, né, eu já falo assim, um workshop de Ho Oponopono, mas infelizmente devido a tudo isso também ele foi cancelado, esse workshop, mas ele tem uma data marcada para o mês de junho. E eu vou marcar outras datas também. Para quem nunca ouviu falar de Ho Oponopono, a gente fala que ele é um mantra, né, de cura, de perdão, né, de conhecimento, de poder se ver, de se reconectar com as suas forças. E ele é um workshop que ele será gratuito lá dentro do terreiro, né? Só vai ter uma troca, que são duas velas de 7 dias só, mas não tem valor em dinheiro, em espécie, né? Então vou vir com esse workshop, como também terão outros tipos de vivências aí também, de uma maneira de mais fácil acesso aí, para que todos também possam aí conhecer, com algumas palestras e tudo mais, né? Então, esses de aroma é ótimo. Sim, Japamala e seus rituais. Aí, ó, Pai Bruno, Japamala, né? De aromaterapia. É maravilhoso trabalhar com aromaterapia, porque ela é uma forma de cura também, né? Assim como as própria cromoterapia, a gente tem cura através dos aromas, né? Quem sabe sobre Feng Shui? Feng Shui é maravilhoso, de mensageiros dos sonhos, aromaterapia. Então, legal, ó, já tem vários assuntos aí. Reiki Umbanda será um ótimo... Isso mesmo, Lua. Reiki Umbanda. Eu tinha pensado em fazer uma live sobre terapias holísticas versus Umbanda, né? O que isso está relacionado, porque a gente tem percebido que tem muitos terreiros de Umbanda que tem trazido essa parte mais holística para dentro do seu espaço.
E por que todo teve esse crescimento, né? Porque teve toda essa expansividade, né? Ah, obrigada, Eli. Também tô morrendo de saudade também. Tarô. Nós tivemos uma live de tarô, viu, Eli? Lá no meu canal do YouTube, ou aqui na minha página do Facebook, teve uma live que foi sobre oráculos, tarô e oráculos, né? Mas eu vou fazer logo mais um outro reencontro, sem ser de quarta-feira, só apenas tirando cartas mesmo, né? Elisa, boa noite, seja bem-vinda. Ó, cromoterapia, numerologia, são tudo assuntos aí que nós podemos fazer nessa próxima live. Vou fazer logo mais, para quem acompanha a minha página, eu vou abrir um curso online também, que é tipo uma palestra, que vai ser também de uma forma gratuita também, e vai ser assim, vai ser aberto e fechado. Por quê? Fechado só para as pessoas que realmente quiserem fazer, né? E então é uma live que a gente acaba aqui fazendo, mas com as pessoas mesmo que quiserem. Então me ajudem aí a escolher um tipo de assunto, de um workshop que nós possamos aí falar, fazer durante 1h30, né? De um assunto mais específico mesmo, como se fosse um curso EAD. E aí a gente marca aí um nosso reencontro também, tá? Mas eu vou divulgar, já comecei a preparar vários tipos de materiais. E aí eu vou começar já a disparar nas minhas redes sociais, é que eu tô guardando aí um momento muito específico para poder colocar e divulgar tudo isso, né? Fiz o curso de cromoterapia comigo. Ah, que bom, super recomendo. Obrigada, Rê, pelo carinho, tá? Lembrando que a nossa live são todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela página do Facebook, na minha página pessoal mesmo. E eu sempre, depois de terminar a live, eu subo o vídeo lá no meu canal do YouTube. Então, para quem não se inscreveu, né, ou não ativou lá o sininho do canal do YouTube, por favor, se inscrevam também, porque logo mais irei subir alguns vídeos somente no YouTube, não vai ser no Facebook, apenas no YouTube, tá? Ó, outro tema aqui, radiestesia e radiônica. Eu sou apaixonada por radiestesia, sou até suspeita de falar sobre todos os assuntos, mas radiestesia, eu falo que foi um dos cursos que foi quase os últimos que eu fiz na minha parte terapêutica e tudo mais. E se eu soubesse, eu teria feito antes, porque ele realmente é maravilhoso, perfeito, e a gente às vezes não acredita naquela força e na resposta que o pêndulo nos dá, mas ele dá. Então, ó, tema super agradável, gostoso, né, de a gente falar. Mesa quântica, que está muito relacionada aqui também dentro de radiestesia. Pode deixar, vou preparar um calendário maravilhoso de lives para a gente poder abordar todos os tipos de assunto. Então, nossos encontros sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E de quinta-feira, como eu sempre falo aqui para vocês, a Corimba Tambores do Vento, eles também fazem a live deles também, né? Aí fazendo sempre uma louvação às entidades dos orixás, às vezes com temas específicos, às vezes com tema geral, né? Cantando e louvando aos nossos sagrados, né, para que a gente realmente possa fazer, através dessas louvações, a nossa conexão e oração com muito amor, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, mas que eu tenho muito fé que em breve estaremos aí todos juntos, de uma forma mesmo bem pessoal, né, e podendo agradecer a Deus, a todas as entidades aí, por termos passado por esse momento tão difícil também. Então, para quem quiser aí assistir, acompanhar, a live deles, né, são todas as quintas-feiras. Eles geralmente começam às 20 horas e 30 minutos, mas amanhã, somente amanhã, eles iniciarão a live deles às 20 horas. Amanhã serão 2 horas de live, das 20 até as 22 horas. Então, quem quiser assistir, é só também curtir, tanto no Facebook a página, quanto na página do YouTube. Mas as lives são feitas pelo canal do Facebook, Corimba Tambores do Vento. Amanhã são 2 horas de live. Aí amanhã não é um tema específico, amanhã os cantos, as louvações, as orações serão a todas as entidades, a todos os orixás também, tá? Então quem quiser aí, não percam, amanhã a partir das 20 horas, tá bom? Agradeço imensamente, adorei, madrinha, passa depois para nós a sua agenda. Logo mais, Eli, a minha agenda, com toda essa mudança, logo mais eu venho colocar aqui nas redes sociais a minha agenda e tudo mais, de várias coisas que possamos estar juntos, né, ter essa conexão, ter esses reencontros, mais vezes reencontros também, né. Agradeço aqui a participação
de todos vocês. Espero também ter ajudado e contribuído de alguma forma, assim como vocês têm contribuído. Hoje, infelizmente, uns 10 minutinhos atrasados, devido aos problemas aqui técnicos. Mas, graças a Deus, aqui conseguimos resolver também, tá bom? Nosso próximo encontro é na semana que vem, quarta-feira, às 20 horas. Um beijo, um excelente dia. Amanhã, para